Quero contar para vocês uma história clássica e que todo mundo já de alguma forma já ouviu falar, que é a respeito da história do primeiro casal do mundo, Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas sim Eva. Isso pode trazer para nós um conceito de que a intuição feminina não é a prova de fadas. Existem muitos maridos que têm um receio de dar opiniões e direções dentro das suas próprias casas, porque em contrapartida as suas esposas julgam que as decisões dela são sempre as melhores para a família inteira. E isso faz com que o marido seja um pouco mais inibido ou inabilitado para falar alguma coisa dentro da família. O fato é que o que aconteceu? Eu quero te contar. Quando Deus falou para Adão que ele deveria evitar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabia o que tinha que fazer, estava tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Eva foi feita e Adão avisou Eva. Tanto que a palavra de Deus fala que Deus falou para Adão, antes de Eva ter sido feita. E quando Eva foi feita e a serpente começou a conversar com ela já sabia dessa regra, mas não fala que Deus falou para ela. Ou seja, se introduz a ideia que Deus falou só para Adão e não para Eva. Mas de alguma forma, Eva percebeu que aquele fruto era útil e, além de ser delicioso, era útil para que ela chegasse à sabedoria extrema. Talvez aquele fruto era necessário para que eles tivessem uma capacidade extraordinária. E é isso que acontece com muitas esposas. Elas olham para alguma situação e elas conseguem olhar aquela situação lá longe. Ela consegue ver ver a situação adiante, o que pode acontecer. Talvez aquela oportunidade de negócio que pode mudar a vida deles, da família, e elas julgam que aquilo é o extraordinário de que eles precisam para ter a vida que eles sempre desejaram. Então, eu quero fazer aqui uma analogia para que você possa entender melhor isso que eu quero dizer. Analogia da intuição. A intuição é a capacidade aqui feminina, que eu quero colocar aqui nesse exemplo, é a capacidade feminina de ver as coisas adiante, à frente, entende? Então as mulheres têm essa facilidade de perceber algo adiante. Quando, por exemplo, existem muitas mulheres, se não todas, esposas, elas têm uma capacidade de conversar com seus maridos o seguinte: quando o marido quer comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa com o dinheiro dele, ela pensa, será que você fazer esse investimento, comprar esse carro, por exemplo, isso não vai atrapalhar nas nossas finanças? Lá na frente, e se você for mandado embora do seu trabalho, será que você vai conseguir pagar esse carro novo? Eu quero muito ter esse carro, seria maravilhoso, mas você consegue pagar esse carro? Será que isso não vai afetar, na nossa vida aqui em casa? Será que você vai conseguir pagar tudo isso? Será que isso não vai impedir a gente de ter um carro melhor ainda, ter aquelas férias, enfim? Elas conseguem ver a situação adiante. E já o discernimento, como a própria palavra diz, discernimento, tipo de separação, consegue perceber o que é certo e o que é errado. Dentro de um casamento, ambos, o casal, precisa respeitar um ao outro, precisa um do outro. Por quê? O homem precisa de ver e enxergar as situações adiante, entende? Mas a mulher precisa saber se esse caminho que ela viu adiante é certo ou errado. Por que eu vou falar aqui? Eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você pode estar me assistindo, pode vir com uma confrontação teológica. Existem igrejas, existem cristãos que acreditam que o ser humano é um ser triuno. Como assim um ser triuno? Eles não usam esse nome, triuno, mas usam a palavra tricotomia, que é a pessoa, o ser humano dividido em três partes. Isso significa que todos nós temos três partes, que é a nossa parte física, a parte emocional e a parte espiritual, entende? A partir do nosso espírito, nós teríamos três funções, que seria consciência, comunhão e intuição. Essas são as três partes da nossa tricotomia, ou da nossa triunidade, entende? Mas falando do espírito. Então o espírito seria a nossa identidade
E a partir dele nós teríamos algo que eles chamam de alma, que nós chamamos de alma, que seria a segunda camada. A alma, ela possui também 3 funções, que é a mente, que são os pensamentos, as vontades e as emoções, ok? Então, isso está no campo da alma. Já a função do nosso corpo, que seria a casca, seria sensação, locomoção e instinto. Sensação, que é atribuída aos nossos 5 sentidos. Locomoção, que é a característica e a capacidade que o nosso corpo se move. Tudo no nosso corpo está em constante movimento o tempo todo. Na verdade, não só o nosso corpo, o mundo inteiro. Mesmo que algo esteja parado, como uma cadeira, uma mesa, essa mesma câmera, esse computador ou celular esteja parado, se você olhar com um microscópio atômico, você vai perceber que os átomos dele estão em movimento. Então, seria sensação, locomoção e os instintos, que são funções colocadas no nosso corpo para reagir em cada situação e circunstância diferente. Então essa seria a tricotomia, ou o fato do ser humano ser um ser triuno. E talvez essas pessoas podem falar para mim o seguinte: Adriano, você está me dizendo que a intuição, que é uma função do espírito, que é a parte que se relaciona com Deus, pode estar errada? Ou seja, o espírito da mulher pode estar errado em relação ao espírito do homem, ou vice-versa? Não. Como eu falei, aqui a gente não está num curso teológico, é algo para casais. Então você precisa desfazer desse conceito aqui, porque eu estou falando em outro contexto, ok? Eu estou falando do contexto de relacionamento conjugal. Não anulo o fato de que nós temos sim essas partes internas dentro de nós, que na verdade nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Não dá para separar uma coisa da outra, porque eu não poderia olhar aqui para você e falar assim: olha, eu quero conversar só com o seu espírito, ou eu quero conversar com os seus pensamentos, mas deixa de lado suas emoções, ou falar só com o seu corpo, então deixa seus pensamentos, emoções, seu espírito de lado, quero falar só com o seu corpo. Seria um absurdo falar uma coisa dessa. Então, quando nós falamos uns com os outros, nós estamos falando com essas 3 partes, entende? Mas no que diz respeito a um relacionamento conjugal, eu preciso fazer uma analogia para que você compreenda melhor o que eu quero dizer, ok? Então não estou cancelando ou desfazendo desse conceito. Não sei se você acredita em algo diferente, eu não quero nem confrontar ou nem desrespeitar a sua fé, ok? O que eu quero falar aqui para você é propor uma analogia que fique claro o que eu estou querendo dizer dentro do contexto de casado. A necessidade que o seu marido tem de que você valorize ele pelo discernimento dele, ok? Então, fechando parênteses, eu quero voltar no que eu estava dizendo, que o homem, a mulher tem a intuição, que seria a capacidade de ver adiante, mas o homem tem o discernimento, que é a capacidade de discernir do que é certo do que é errado. Por que dentro de um casamento os dois precisam um do outro? Porque a mulher pode ver adiante, mas ela pode ver até a coisa boa, entende? A mulher vê o bom e o mal. Ela consegue ver a coisa boa da coisa errada. Já o homem consegue discernir se a coisa boa é a coisa certa, porque nem sempre o bom é o certo a se fazer dentro do nosso relacionamento e também na vida inteira. Então grave isso. Nem sempre o bom é o certo a se fazer. Você julgar que toda coisa boa é o certo é imaturo, é irresponsável, porque nós sabemos que os melhores remédios, às vezes, eles têm um pior sabor. Os remédios mais poderosos que podem fazer bem para nós, ele tem um gosto terrível. Toda vez que a minha mãe me dava, por exemplo, Anador em gotas, eu tinha ânsia de vômito. Eu achava terrível, tanto que até hoje eu não gosto de remédio em gota. Mas aquilo me ajudava, entende? Então você precisa entender isso. Então a mulher, ela viu algo que era bom, mas não era certo. Agora, o homem, ninguém nunca vai saber se o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele ficou com medo da mulher assumir a frente, ou
ele ficou com receio que ela recebesse uma capacidade além dele. Isso a gente nunca vai saber e eu não posso falar nada para você em relação a isso. Mas o fato é que tanto sua intuição quanto o discernimento dele são necessários para o relacionamento. E que você precisa, existem esposas que elas falam que elas até gostariam de respeitar e admirar os seus maridos, mas ela não consegue entender como ele pode ser tão forte, um líder tão nato fora de casa, mas quando chega em casa ele vira uma criança junto com os filhos. E aí ela olha, ao invés de ter um marido e 2 filhos, ela tem na verdade 3 filhos. Ela acaba tendo que cuidar do marido e decidir as coisas da casa por ele. Mas ela não entende que em algum momento que ele propôs alguma ideia, ele abriu para falar alguma coisa, ou ele quis direcionar para um caminho, e ela achou que essa colocação dele era inadequada. Ela achou que esse posicionamento dele, esse rumo que ele queria tomar, talvez não seria o melhor para a família. Então, de tantas vezes ela julgar as decisões dele, julgar o posicionamento dele, talvez ele abriu mão e falou assim, ok, já que você é munida de toda a sabedoria e sabe exatamente o que a gente precisa, então a partir de hoje é você que vai tomar a dianteira, você vai fazer tudo, porque eu quero mais é ser feliz. Se você quer ter razão, eu quero viver em paz, entende? Então, pode tomar todas as decisões, pode assumir a dianteira de tudo, que eu vou mais aproveitar os nossos filhos, a nossa casa, o trabalho, e tá tudo certo. Infelizmente, ela até pode julgá-lo e dizer que ele não é um bom líder. Ela pode até achar ruim pelo fato de não perceber que ele busca direção, busca capacitação, busca de fato saber o que é certo e o que é errado. Mas ela não percebe que de forma direta ou indireta, ela contribui com essa situação. A partir do momento que você desvaloriza a habilidade de discernimento do seu marido, você também o desmotiva a desenvolver e afiar essa habilidade. É como se fosse um lápis. Um lápis ele precisa constantemente ser apontado. Mas à medida que esse lápis ficou desgastado, o marido perdeu o desejo de apontar, de afiar o lápis para continuar escrevendo. E aí acabou ali o grafite para ele escrever e chegou na madeira. Então acabou. Então o pouco que ele tinha, ele foi desvalorizado e decidiu não usar mais. Entende? Então, enquanto você assumir esse posicionamento, acredite, o seu marido não vai usá-lo. Então, talvez você possa até achar estranho isso que eu estou te falando, mas a partir do momento que você se coloca ou limita a sua intuição para valorizar o discernimento dele, é como se os dois crescessem juntos. O seu marido ele não quer levar vocês para o buraco, mas se você não valorizar, não respeitar a capacidade que ele tem, você pode ser conduzida e induzida ao erro também. Então toma cuidado com isso, porque isso pode desmotivar o seu relacionamento e até contribuir para o desgaste prematuro da sua vida conjugal.